Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Esse vídeo é sobre a Revolução Francesa. Uma pergunta que a gente pode se fazer sobre essas revoluções, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução do Porto, o que um brasileiro tem a ver com isso? Na verdade, temos muito. O nosso mundo, o mundo contemporâneo, ele foi muito pensado e arquitetado a partir da Revolução Francesa. Aquelas ideias iluministas, liberais, elas começaram a serem colocadas em prática a partir dessas revoluções, e principalmente da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai espalhar ideais que não eram os ideais do antigo regime. O antigo regime, que era o absolutismo monárquico de direito divino, a sociedade estamental de privilégio de nascimento, a igreja ligada ao Estado, tinha valores que eram os valores do privilégio. Na verdade, quando a gente fala do Estado liberal, do nascimento do Estado liberal e da sociedade com princípios liberais, a gente tem que olhar para a Revolução Francesa. Ideais como liberdade, igualdade, fraternidade, princípios como o Estado laico, o ensino laico, são ideias que a Revolução Francesa vai propagar. Ela deve ser entendida muito mais por esses ideais e pelo que ela produziu de concreto no mundo do que pelos acontecimentos que a gente vai abordar especificamente nessa aula. Ela vai influenciar a Inconfidência Baiana, a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates, ela vai influenciar a Revolta Liberal de 1817, ela vai influenciar a independência do Brasil, a Confederação do Equador e vários outros eventos que vão ocorrer no Brasil do século XIX, do final do século XVIII e do século XIX, terão a Revolução Francesa e as ideias da Revolução Francesa como paradigma, como exemplo. Então, a Revolução Francesa é um processo, um processo político, econômico, social, cultural. É claro que ela começa como o quê? Como um processo político, de tomada de poder, disputa de poder. Nós vamos ter aí um processo onde a burguesia liderando o povo derruba o antigo regime francês, derruba o rei absolutista e começa a construir um Estado liberal. Haverá toda uma disputa dentro dos grupos que se colocam na Revolução Francesa, as mulheres vão participar ativamente, mas não vão auferir os benefícios que lhes eram devidos. Os homens depois vão colocar as mulheres de lado, mas elas vão participar ativamente do processo revolucionário. Ele é um processo revolucionário longo, um processo revolucionário de 10 anos, ele começa em 1789 e seu fim é 1799. Outro dado aí que a gente tem que entender é que a Revolução Francesa, ela muda a lógica política do mundo europeu e, consequentemente, do mundo. Sim, mas ela também muda a lógica social. Ela também muda a lógica econômica. Ela também muda, principalmente, a lógica cultural. Que valores esse novo mundo deve buscar? Não quer dizer que ele vai conseguir, mas ele deve buscar. Daí a bandeira tricolor. Cada cor é um ideal. A liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade vermelha. Daí a resposta por que devemos, como brasileiros, estudar a Revolução Francesa e saber dos seus significados. Usamos muito dos seus símbolos. Mais para frente da aula, a gente vai ver como que nasceu essa história de esquerda, direita e centro no processo político. Está lá na Revolução Francesa isso. Bom,
Então vamos começar antes. Primeiro nós trabalhamos aí o conceito de Revolução Francesa. Agora, o que era essa França que a Revolução Francesa destruiu? Né? O que era a França do antigo regime? Muito bem, em termos políticos, era o regime absolutista de direito divino, com uma corrupção tremenda, um Estado altamente opressor, perdulário, não é? Que perpetuava privilégios de uma nobreza, de uma aristocracia parasitária. Era um governo muitas vezes ineficiente. Tá, então, isso é a França do antigo regime em termos políticos. Como que é em termos econômicos? A França está falida no momento pré-revolução. Ela teve grandes prejuízos na guerra com a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos, assunto que nós abordamos em outro vídeo sobre a Revolução Americana, né? Então, uma guerra muito longa, que mesmo a Inglaterra vencendo, ela teve prejuízos. Agora imagine a França que perdeu a guerra, né? Então você tem gastos excessivos com o exército, a dívida do Estado está crescendo cada vez mais, consequentemente, a capacidade de tributação ela já chegou no seu limite. Por quê? Primeiro, o clero e a nobreza não pagam impostos. Isso desde a Idade Média, né? Desde a formação do Estado Nacional Francês, o primeiro e o segundo Estado, primeiro Estado, o clero, o segundo Estado, a nobreza, não pagam impostos. São isentos do pagamento de impostos. Resultado, toda a carga tributária recai sobre o terceiro Estado. O que é o terceiro Estado? O terceiro Estado é o conjunto da sociedade que não faz parte da aristocracia. Então é a burguesia e o povo. Ali no terceiro Estado está o homem mais rico da França, o banqueiro mais rico, e o camponês mais pobre. Bom, o terceiro Estado sustenta, portanto, o luxo, a riqueza do primeiro e do segundo Estado. E a sua capacidade de pagamento desses tributos já chegou no limite, né, do suportável. Muito bem. Uma outra realidade, que é a realidade social, é o seguinte: essa é uma sociedade estamental de privilégio de nascimento. A burguesia veio ascendendo ao longo dos séculos, economicamente, mas continua a ser uma classe que não é prestigiada nessa estrutura social que vem desde a Idade Média. Ela paga impostos, ela pouco participa da administração do Estado, ocupando cargos públicos. Bom, para ela isso não é uma realidade satisfatória. Ela é uma classe que está cada vez mais tomando consciência de que ela precisa disputar o poder. E ela vai disputar o poder. Ela vai criar um outro tipo de Estado e um outro tipo de sociedade, que é a sociedade que nós conhecemos, que é a sociedade de classes sociais, baseada na posse do dinheiro, né? E caracterizada pela mobilidade social. Essa sociedade do antigo regime é estamental. Ela é caracterizada pela imobilidade social. Se você nasceu num estamento, você tende a morrer nesse estamento. Muito bem. O que a gente tem então? A gente vai ter a burguesia liderando o povo no processo, né? É claro que o povo quer muito mais do que o projeto da burguesia. O povo muitas vezes quer a divisão das terras, o povo muitas vezes quer o direito à participação política irrestrita, algo que, como a gente vai ver aí, a burguesia não vai querer avalizar. Tá. Em termos políticos, então, é o antigo regime, em termos econômicos, caracterizada por uma França que está quebrada, não é? Em termos sociais, é uma sociedade estamental de privilégio de nascimento.
Em termos culturais, a igreja ainda é ligada ao Estado e, consequentemente, o padrão e a estrutura, né, de organização educacional é dirigida pelas instituições religiosas. Não há separação entre igreja e Estado. Há também perseguições aos cientistas, né? Aqueles que lidam com a racionalidade, aos filósofos. Bom, só que esses filósofos, eles vão, muitas vezes, romper com essa repressão, com essa censura. E eles vão produzir obras significativas. São chamados filósofos iluministas, né? Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, são alguns nomes desse movimento que nós chamamos de iluminismo e que traz as ideias liberais. Essas ideias liberais vão servir de base para a Revolução Francesa, a base ideológica para a Revolução Francesa. Como que a coisa se dá em termos efetivos? Primeiro, o rei está com um problema grave de caixa, as contas não fecham, mesmo arrochando o povo da forma como ele arrocha, está difícil. Resultado, seus ministros das finanças vão dar a ele a mesma receita. Olha, o clero e a nobreza precisam pagar impostos para a conta fechar, né? Precisamos ter uma igualdade fiscal. Em 1787, ele propõe isso numa assembleia chamada Assembleia dos Notáveis. Só o clero e a nobreza participaram. Aí vem o que a gente chama de reação aristocrática. O clero e a nobreza vão se recusar a perder seus privilégios. Bom, o problema continua. Então o rei, em 1789, convoca a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Ele tentava forçar o clero e a nobreza a aceitarem o pagamento de tributos. O povo então se anima e vai eleger, claro, representantes da alta e da pequena burguesia, porque o voto era censitário. Então só vota quem tem renda. Só é votado quem tem uma renda maior ainda. Mas o povo se anima por modificações. Quando chega lá na Assembleia dos Estados Gerais, o clero e a nobreza tentam, né, uma jogada que era estabelecer o voto por estado e não por cabeça. Porque em quantidade o terceiro estado tinha folga sobre o primeiro e o segundo. Quando o primeiro e o segundo estados propõem que a votação, começam a articular para que a votação seja por estado, o terceiro estado se separa da Assembleia e se proclama em Assembleia Nacional Constituinte. E vai dizer, olha, não, nós vamos fazer uma Constituição para a França. E o povo está na rua. O povo, né, está revoltado com esse governo. O povo muitas vezes está passando fome. O povo não tem terra, ele não tem pão. E você tem toda a agitação comandada em cima das ideias liberais que a gente acabou de falar. O povo, então, em 14 de julho de 1789, toma a Bastilha, prisão símbolo da opressão do antigo regime e arsenal do rei. Ali é o marco da Revolução Francesa, o marco inicial da Revolução Francesa. A destruição de um símbolo do antigo regime, a Bastilha, não é? Muito bem. Então a gente começa aí a primeira fase da Revolução Francesa. Nós normalmente dividimos a Revolução Francesa em 3 fases. A primeira fase, a fase da monarquia constitucional. A segunda fase, a fase da Convenção Nacional. E a terceira fase, a fase do Diretório. Então vamos à primeira fase. Ela vai de 1789 até 1791. Né? Essa primeira fase, o que temos? Temos o terceiro estado tomando o controle do país, do estado, e modificando esse estado. Só que você tem disputas dentro desse terceiro estado, né?
Então você tem ali nos representantes na Assembleia Geral, na Assembleia Constituinte, que vai fazer a primeira Constituição Francesa, você tem divisões. Então aqueles que eram mais conservadores, eles se sentavam à direita e eram conhecidos como girondinos. Aqueles que eram mais progressistas, queriam mudanças mais profundas, se sentavam à esquerda e eram chamados de jacobinos. Os moderados se sentavam ao centro. Era uma planície. Ora estavam associados aos girondinos, ora estavam associados aos jacobinos. Né? Até hoje utilizamos esses termos. Direita em política significa conservadores. Centro em política significa moderados. E esquerda em política significa progressistas. Bom, são as posições políticas que começaram lá na Assembleia Geral da Revolução Francesa, por conta dos lugares que eles ocupavam ali na Assembleia. Muito bem. Em 1789, a gente tem uma série de eventos a partir da tomada da Bastilha. Temos ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Deixaram as mulheres de fora? Sim. Tanto que as mulheres se organizaram e tentaram estabelecer uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. É um erro a gente achar que as mulheres ao longo da história não vêm lutando para modificar, pelo menos em parte, o patriarcado. Sim, elas vêm lutando. Né? O feminismo não é coisa do nosso tempo. Ele vem de muito longa data. E aí é bom que a gente esclareça que feminismo não é o contrário de machismo. Tá? Feminismo é um movimento que busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Tá? Nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os princípios liberais e comunistas estão bem claros ali. Prega-se a ideia das liberdades individuais, prega-se a ideia da igualdade civil, a igualdade de todos perante a lei. Ali você tem a ideia do Estado laico, né? Bom, esse documento vai ser um documento muito importante para o mundo contemporâneo, nosso mundo. Por quê? Porque ele estabelece os princípios da cidadania. O que é ser um cidadão e quais são os direitos do cidadão? Né? Cidadão é um indivíduo que tem direitos e deveres. Ué, nem sempre foi assim? Não. Antes dessas revoluções liberais, não existiam cidadãos, existiam súditos. E o que o súdito tem? Ele tem direito? Não. Ele tem dever para com o seu soberano. Ele até pode ter privilégio. E privilégio é diferente de direito. Privilégio é para poucos. Direito pretende-se para todos. Bom, essa declaração, então, ela é fundamental para a gente entender o conceito de cidadania que temos hoje. Outra coisa que ocorre é uma revolta no campo muito forte, chamada o Grande Medo de 1789. Os camponeses vão destruir castelos, destruir terras dos nobres, né? Botar fogo ali. E vários nobres vão fugir da França nessa época, dada a violência. É um movimento violento, não é? É uma revolução política. Então, homens e mulheres estão pegando em armas para destruir a aristocracia e o poder da aristocracia. Bom, nós temos aí modificações que vão chegar na primeira Constituição da França, 1791. Ela é uma Constituição bem mais moderada, ela é uma Constituição que estabelece voto censitário e indireto, né? Ela é uma Constituição que vai manter a monarquia.
Então, Luís XVI não é mais São Luís XVI, agora ele será o rei Luís XVI, constitucional. Né? Existe algo que está acima dele, que é a Constituição. Né? Só que aí a gente tem um desconforto do rei. O rei, né, estava acostumado a ser um rei absolutista de direito divino. Então, em 1792, ele tenta fugir. Ele tenta fugir para a Áustria, né, terra da esposa dele. Só que ele é descoberto. Ele é descoberto e é preso. Quando ele é preso, a Áustria e a Prússia declaram guerra à França revolucionária. É importante saber que os países vizinhos são todos ainda países com governos de antigo regime. Então, não estão gostando nada dessa história de revolução comandada pela burguesia. Nessa primeira fase, quem está comandando é a alta burguesia. São os girondinos, é a direita que está comandando. Né? E aí, o que você tem? Você tem o rei sendo preso. Só que agora a França está em guerra contra a Áustria e contra a Prússia. Tá? E é Prússia, não Rússia. Tá? É um dos estados que vai formar no século XIX a Alemanha. Tá? Os ânimos vão se acirrando. E o rei, então, vai ser julgado, condenado e executado na guilhotina. Começa a segunda fase da Revolução Francesa, a fase mais radical, a fase com mais modificações. A fase em que os jacobinos vão governar. O povo enfurecido exige a cabeça do rei, a cabeça da esposa do rei, né? E ambos serão guilhotinados. E vários outros membros do primeiro estado serão guilhotinados como inimigos do povo, inimigos da revolução. Nessa segunda fase, de 1792 a 1795, nós temos uma república sendo proclamada, uma república controlada pelos jacobinos. Maximilien Robespierre, um advogado, membro da pequena burguesia, né, o que seria equivalente à nossa classe média, tá? Ele lidera aí a segunda fase da Revolução Francesa, será o presidente da Convenção Nacional. Essa fase é a fase mais democrática e popular. É a fase onde se estabelece o sufrágio universal masculino, né, o direito de todos os homens votar sem precisar de renda. Ela estabelece uma reforma agrária através da Lei Ventosa. É interessante esses nomes, Ventoso, Brumário, Thermidor, isso porque eles acreditavam que estavam fazendo uma coisa tão nova, tão diferente, né, que o calendário tinha que mudar. 1793 não era 1793 mais, seria o ano 1 da Revolução. E os meses foram trocados, o janeiro, fevereiro, março, abril, saem, né? E aí são colocados nomes como Frutidor, Thermidor, Ventoso, Nivoso, Brumário, daí esses nomes que aparecem. Lei Ventosa é por conta do mês, tá? Que estabeleceu uma reforma agrária minimamente distributiva. Bom, ele também estabeleceu a lei do preço máximo, né? Um tabelamento de preços, um congelamento de preços. Essa também foi a fase em que se aboliu a escravidão nas colônias francesas. Não em todas as colônias, mas nas colônias francesas. Isso foi um salto de qualidade muito grande, não é? O estabelecimento de que a liberdade era um princípio que tinha que ser para todos. Só que aí também essa é uma fase muito violenta, como as outras, tá? Não é que as outras não sejam violentas. Todo o processo foi bastante violento. Nessa fase nós temos a fase conhecida como o terror. A fase do terror. Por quê? Porque nós teremos vários julgamentos, né, de pessoas que eram denunciadas como inimigos da França, inimigos do povo. E esses julgamentos, normalmente a pessoa era executada na guilhotina, né? Então você tem aí uma perseguição política grande. Se eles estavam
executando adversários políticos, muitas vezes também eram executadas pessoas inocentes, né? Nessa perseguição política maluca, ensandecida, muitas vezes a pessoa tinha uma desavença pessoal e acabava denunciando o vizinho, né? Como inimigo do povo. Tá? Então você tem ali um comitê de salvação pública, e aí você vai tendo os próprios jacobinos brigando entre si. Vários vão ser mortos aí. E aí a gente chega no ponto em que o Robespierre vai perdendo apoio por conta dessa fase do terror, por conta dessa situação aí, né, de terrorismo de Estado. Ele vai perdendo apoios, ele vai se enfraquecendo, até que os girondinos dão um golpe de Estado, o golpe 9 de Thermidor. O Robespierre será afastado, será julgado e será guilhotinado, né? O Robespierre também, ele que foi o responsável pela guilhotina do Luís XVI, ele termina o seu mandato, né, também guilhotinado. E aí se instala uma outra república, uma república girondina, uma república controlada pelos girondinos, uma república controlada pela alta burguesia. Nada popular, né? É a fase do diretório, que vai de 1795 até 1799. Nessa fase são anuladas todas as medidas populares, as medidas mais democráticas da segunda fase. O povo vai perder muito com a fase do diretório. Vai ser uma fase também muito violenta. Você tem aí, né, os girondinos utilizando as forças de segurança, utilizando o exército, muitas vezes para reprimir o povo e os movimentos de reação. Essa fase do diretório, a França passa a ser governada por 5 diretores. É um governo bem oligárquico nesse sentido. E aí, esse é um governo que é antipopular, então tem grande possibilidade de revoltas, e elas vão acontecer. Vai acontecer uma, inclusive, chamada Conspiração dos Iguais, liderada por Graco Babeuf, né, um jacobino mais radical, mais à esquerda, né, no jacobinismo, e que pretendia a igualdade plena, a igualdade de todos, a igualdade política, a igualdade econômica, a igualdade social, né, a igualdade cultural, em termos de educação, para todos. E aí ele cria um movimento com todas as características de um movimento socialista, antes da estruturação das ideias socialistas que vai ocorrer no século XIX. Então você tem aí a busca por uma igualdade maior, e que vai ser brutalmente reprimido por um governo que não quer falar de igualdade, né? Tá. Esse governo vai ficando muito fraco, porque toda hora ele tem que reprimir movimentos, sejam a direita, que querem a volta da monarquia, seja a esquerda, os jacobinos tentando voltar ao poder. Bom, nesse sentido, o exército vai ficando cada vez mais forte. E figuras do exército vão se destacando. Uma delas vai se destacar mais: o general Napoleão Bonaparte. Napoleão simbolizava a ideia da Revolução Liberal. Era alguém que tinha começado no exército como cabo, nasceu num lugar pobre, a ilha de Córcega, era pobre, se educou, chegou a general, demonstrava a ideia de que se você demonstrar o seu mérito, se você demonstrar que você consegue, né, você chega aos postos mais altos. Então ele vai ganhar muita popularidade com o povo, ele vai ter muita popularidade com o povo. Então, que a alta burguesia do diretório vai entregar o poder a ele. É o golpe 18 de Brumário, golpe de Estado que vai entregar o poder a Napoleão Bonaparte. Napoleão é um outro assunto para uma outra aula.
Agora a gente tem que entender o seguinte: a Revolução Francesa, ela estará presente, está presente na nossa vida. Em momentos de fanatismo que estamos vivendo nesse início do século XXI, as ideias da Revolução Francesa, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, parecem cada vez mais presentes e necessárias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e boa sorte!